Boa noite, professor Daniel. Eu me chamo Pedro Lucas Silva, sou aluno da turma do senhor com relação à ética da ética profissional. A matéria às 7h40, quarta-feira. O senhor estabeleceu um seminário dirigido com base em um artigo publicado por duas alunas do segundo período acadêmico da, da Universidade Facite, é, orientados pela sua professora Severina Alves de Almeida. O nome das alunas é Fernanda Cristina Rodrigues e Mariana Ferreira Mendonça. Em que nessa obra o objetivo principal é justamente a questão da aplicação do Código de Ética dos Advogados no exercício regular da profissão, né, na vida prática dos advogados, se eles colocam em prática, como eles colocam, como eles se utilizam, como eles se embasam, né, nesse código de ética dessa profissão, em específico da advocacia. E ele trata justamente dessa questão dessa aplicação, né, começando na obra com alguns tópicos em específico, mas não vou dissertar tópico a tópico, acredito que seja mais interessante de dissecando de fato o artigo em si, não em tópicos, mas enfim. O artigo ele versa justamente começa com essa questão da evolução, né, de como surgiu a ética na sociedade em comum, não necessariamente já no Código de Ética, né? E ele trata justamente dessa evolução, desse surgimento, dizendo inclusive que surgiu na Grécia a questão da ética, da aplicação desses questionamentos sobre o que é ética, né? E traz esse retrospecto histórico no sentido de toda a sua formação, desde quando a ética surgiu na sociedade, até como ela se transformou e foi se mutando, né, se adaptando com o passar do tempo, porque nesse artigo justamente o que eles querem dizer as autoras é justamente nessa questão da necessidade e da especificidade, né, de com o passar do tempo vão surgindo novas demandas, novas necessidades e a ética se adapta. Ela não é algo imutável. E ele começa com essa questão histórica, né, de como a ética surgiu na sociedade até chegar ao ponto que estamos hoje em dia e até justamente nessa aplicação, nesse embasamento do código de ética dos advogados, né, nesse exercício, como ela surgiu e como ela influencia diretamente e primordialmente nesse código de ética da advocacia. Tratando também sobre a ética aplicada à ética profissional, ou seja, se o indivíduo, se o advogado, ele pratica de fato a ética na sua vida comum, né, na sua vida normal, entre aspas, no seu cotidiano mesmo, e como isso molda e isso influencia justamente para a prática de agir eticamente com o seu cliente, de agir eticamente com os servidores e de agir eticamente com os serventuários da justiça que ele vai encontrar com seus colegas e etc., agindo profissionalmente, respeitando sempre e agindo de forma moralmente correta, seguindo, claro, os artigos em questão que são tratados, né, já no final do artigo em si, ela ressalta principalmente o artigo 31, 32 e 33 do Código de Ética dos Advogados, em que ela trata justamente como condutas tipificadas, né, no Código do Exercício da Profissão, que é você agir com transparência com o outro, moralmente, agir moralmente correto, buscar sempre o melhor caminho, o caminho mais correto, sem qualquer tipo de buscando somente ganhar lucros, porque a profissão da advocacia não é isso, a profissão da advocacia é você ajudar o outro, né? Buscar solucionar litígios existentes nas sociedades, seja ele em qual ramo seja. E também ele trata de enquadrar de fato como esse estatuto da advocacia e das ordens dos advogados do Brasil, enfim, súmulas, jurisprudência, doutrina, tudo que versa sobre isso nessa questão comparando também essa questão de filósofos, de doutrinadores, de escritores, né, que versam justamente sobre essa aplicação ética na advocacia, como ela é importante e essencial para você exercer e estar também de acordo com o código da profissão em questão. Traz também outra perspectiva
da visão da ética, que é com a antropoética, que é no sentido de você buscar não só um ganho para si, pessoal, individual, e sim buscar você regenerar a humanidade. Ele trata justamente dessa forma bem pandêmica, bem extensa e uma visão muito grande, né, de você se observar, mas que de fato tem razão. O profissional que age corretamente com o outro, de que age corretamente com os outros colegas, com o outro cliente, que eu tô falando outro no sentido de ser cliente, entendeu? Agir corretamente, de você ser honesto, cordial, limpo, entendeu? Agir limpo, no sentido de você ser transparente, informar dos riscos, não só pensar em exercer por exercer, entendeu? E que de certa forma você vai mudar a humanidade sim, porque você vai estar buscando o justo, o correto e buscando de fato justiça, que é o sentido do nosso curso. E no final ele ainda diz exatamente qual é o objetivo da pesquisa, que eu já mencionei logo no começo, mas para ressaltar e findar a questão, que é justamente desse enquadramento do Código de Ética dos advogados para com o exercício profissional de cada um. Entendeu? Buscando justamente tratar dessa questão e que eu acho que é um artigo bastante interessante, né, que diz de fato que age e cria reflexões sobre qual exercício da advocacia você quer praticar, você deseja, e que é bastante interessante para um acadêmico, né, tratar ainda mais duas alunas do segundo período, bastante cedo, mas com bastante conhecimento e bastante interesse no assunto. Bastante interessante esse seminário. E fico com minhas condolências aqui, professor. Espero que goste.